No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o encontro com o mentor, segundo este livro aqui, do Christopher Vogler, A Jornada do Escritor. E ele fala o seguinte, eu fiz várias anotações aqui que eu vou trazer para você. O que a gente sabe sobre a jornada do herói? Em alguns vídeos anteriores, eu já falei a respeito. O herói, ele recebe o chamado da aventura, para ele sair da vidinha normal, da vida comum que ele levava. Ele recebe esse chamado para se aventurar, para mudar, para evoluir, para partir para uma jornada. Ele pode recusar esse chamado, mas em algum momento ele vai aceitar. Ele vai tentar ver o que tem, ver o que vai acontecer com ele. Muitas vezes ele precisa dessa aventura. Normalmente, o herói precisa dessa aventura para evoluir como pessoa. Então, chega um ponto da jornada em que surge a figura do mentor. E isso é muito parecido com a vida real. Acho que todo mundo já passou por isso. Tem uma pessoa mais velha que vai te aconselhar, que vai trazer presentes. E isso aconteceu comigo. Isso eu tenho certeza que aconteceu com você. Quando eu terminei a minha faculdade de Direito, eu estava assim meio perdida, o que eu ia fazer. Então, eu tive a sorte de conhecer dois mentores. Eram dois advogados, uma advogada e um advogado já muito experientes, a doutora Lohri e o doutor Ribamar. E na época, eu estava assim, olha, dura de amarredecer, dura igual um coco, e eu precisava fazer a prova da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. O que aconteceu naquela época? Eu conversando com a doutora Lohri, ela trabalhava na Ordem, ela trabalhava na OAB. E eu estava tentando, já tinha feito a prova 2 vezes, não tinha passado. E eu já não podia estagiar, porque eu não tinha mais carteira, eu fui trabalhar em loja, sabe? Foi punk, foi uma época assim, bem conturbada mesmo. E o mentor, o que ele vai fazer com o herói? Ele vai aconselhar. Então a gente conversava muito, ela me passava coisas, situações, experiências pelas quais ela passou. E ela conseguiu para mim, eu fiz o curso preparatório para advogado, né, para a prova da OAB, de graça. Ela conseguiu para mim a vaga na OAB. E depois, aí eu passei, lógico, né, eu tinha que me esforçar o dobro para mostrar para ela que a confiança que ela depositou em mim valia a pena. Então, eu ralei. Eu estudei muito, passei na primeira fase. A segunda fase foi a mesma coisa. No caso, o Dr. Ribamar, ele conseguiu para mim, num curso de quem ele era amigo dos donos, ele conseguiu para mim, ele me aconselhou, olha, faz a prova em direito administrativo, que a gente escolhe uma área do direito para estudar, para fazer a prova da OAB. A prova da OAB a gente escolhe uma área, pode ser direito penal, trabalhista, administrativo, civil. Então ele falou, escolhe administrativo. Ele arrumou o curso para mim, que ele era muito amigo da doutora Lohri. Ele arrumou o curso para mim, eu fiz o curso e adivinha só, eu passei. Então, relembrando, eu sugiro a você que você lembre também dos mentores que você já teve na sua vida. Eu tive uma mentora maravilhosa, que não está mais aqui no nosso plano, já foi para o plano espiritual, minha tia Beth. Ela era uma mentora maravilhosa
E ela me ensinou muito sobre vendas, relacionamento humano. Nossa, vender com ela era o cão chupando manga. Ela vendia até... Ela vendia areia no deserto. Então, a gente sempre tem os nossos mentores. E a figura do mentor na jornada do herói é exatamente isso. Ele vem para oferecer presentes. Ele vem para aconselhar o herói. Então, vou ler alguns trechos aqui que eu destaquei. Na mitologia e no folclore, a preparação pode ser feita com a ajuda da figura sábia e protetora do mentor, cujos muitos serviços ao herói incluem proteção, orientação, ensino, teste, treinamento e entrega de presentes mágicos. Então você sabe que em Harry Potter, se eu não me engano, gente, já tem muito tempo que eu li os livros do Harry Potter, mas se eu não me engano, o Harry recebeu do Dumbledore aquela capa da invisibilidade, eu acho que foi dele. Ele recebeu a capa do Dumbledore, ele recebeu aconselhamentos dele. O Harry Potter teve muitos mentores. O Hagrid foi um dos mentores do Harry Potter, o Dumbledore, aquela bruxa, como é que é a professora, esqueci o nome dela, McGonagall. Acho que é a professora McGonagall. Acho que foi uma das mentoras do Harry. O Sirius Black. Então, ele teve muitos mentores que deram presentes para ele e aconselhamentos também. O Sr. Miyagi, do Karate Kid. Obi-Wan Kenobi com o Luke Skywalker. Então a gente tem essa figura do mentor que oferece um presente, se eu não me engano, o Luke Skywalker recebeu o sabre de luz dele do Obi-Wan. O que mais a gente tem aqui? O encontro com o mentor é o estágio da jornada em que o herói recebe os suprimentos, o conhecimento e a confiança indispensáveis para superar o medo e dar início à aventura. Então, a gente vê que a aventura do herói, né, a jornada do herói, ele recebe aquele chamado, então ele fica assim, ai meu Deus, eu não sei se eu vou, se eu fico, o que eu faço da minha vida. E ele pode ficar meio, não vou não, tal. Aí ele se decide por ir. Mas ele tem a figura do mentor para dar aquele, vai voar. A mãe passarinha, que dá uns vai, voa que você vai ver o que vai acontecer na sua vida. É aquele cara, aquela pessoa que vai dar um empurrãozinho para o herói agir. Aí, nós temos aqui que os mentores são fontes de sabedoria. Os heróis quase sempre fazem contato com alguma fonte de conhecimento antes de engajar na aventura. Essa fonte pode ser a experiência daqueles que se aventuraram antes ou a procura da sabedoria dentro de si, adquirida a um alto custo em aventuras anteriores. O que a gente vê aqui? O mentor, muitas vezes, é o herói que já se aventurou e voltou da aventura. Ele já passou, ele já percorreu a jornada dele. O mentor é um herói que já passou por toda a jornada e agora ele retorna e vai compartilhar os seus conhecimentos. Tudo pelo qual ele passou, ele vai compartilhar com alguém. Na série O Mandaloriano, o Luke Skywalker, ele se torna mentor do Grogu, aquele bichinho que é da mesma raça lá do mestre Yoda,
ele se torna um mentor do Grogu para se tornar um Jedi. Ele leva o Grogu com ele e passa por todo o conhecimento. O Luke recebeu o conhecimento do Obi-Wan, do mestre Yoda, teve a sua jornada e depois retorna para compartilhar o conhecimento dele com o Grogu. Então, aqui, olha, isso aqui é muito importante. É baseado, o encontro com o mentor é baseado em um relacionamento emocional, em geral, entre um herói e um mentor ou conselheiro de qualquer tipo. Rola uma amizade ali. Ou pode também acontecer uma inimizade. Eles podem ser inimigos, mas de uma forma ou de outra, o mentor ensina algo para o herói. O inimigo, o vilão, ele pode ensinar alguma coisa para o herói. A gente vê aqui, numa das passagens, uma função importante do arquétipo do mentor é fazer a história se movimentar. Às vezes o mentor está lá na dele, mas ele surge para salvar o herói, para proteger. Isso acontecia muito em Harry Potter. O Dumbledore era o diretor geral de Hogwarts. Ele era o chefão lá. Então ele estava lá cuidando das coisas dele, cuidando da vida dele, cuidando da escola. Mas em muitas ocasiões, quando o Harry Potter estava no perrengue, ele surgia para salvá-lo. O próprio Dumbledore se sacrificou para salvar o Harry Potter. Então, o mentor, ele vai fazer a história se movimentar. Vai ajudar o herói em momentos em que ele esteja em conflito, parado, ele vai dar aquele empurrãozinho. Eu posso falar que eu ajudo, eu sou mentora de escritores. Então, o escritor, Bárbara, eu estou empacado na minha história. Não sei o que fazer. Eu quero escrever livros, mas não sei por onde começar. Eu estou com um personagem e não sei como desenvolver. Eu vou, como mentora, ajudo o escritor a movimentar a sua vida, a movimentar a sua história, a terminar de escrever aquele livro. É mais ou menos assim que funciona. Eu achei aqui o trecho. Mentor como evolução do herói. Mentores podem ser considerados heróis que adquiriram experiência suficiente para ensinar os outros. Lembra que eu disse agora há pouco? Já percorreram a estrada dos heróis uma ou mais vezes e adquiriram conhecimentos e habilidades que podem ser passados adiante. Então, o mentor é o herói transformado. Ele já passou pela sua própria jornada. E temos aqui, o mentor tem a força que pode impelir a história para frente e oferecer ao herói a motivação ou os equipamentos necessários para a jornada. Eu lembrei agora de Matrix, quando o Neo, ele toma a pílula, ele tomou azul ou vermelha? Acho que ele tomou a pílula vermelha, né? Não lembro. Ele tomou a pílula que fez com que ele visse a realidade, que ele estava dentro da Matrix. E qual é o nome dele? Morpheus, ele treinou, ele foi um mentor do Neo. Ele treinou o Neo para ele poder se movimentar com habilidade dentro da Matrix. Ele ajudou o Neo a dominar a Matrix, ensinou luta, ensinou ele a se mover dentro da Matrix. Então, o mentor, ele já passou por aquilo. Ele é um professor. O mentor tem o tesão do mentor em ensinar. O prazer da vida dele é passar a sua experiência para o outro, né? Para aquela pessoa que está aprendendo, que está em desenvolvimento. É ler os calhamaços e ensinar. Dar o passo a passo. Dar para o herói os macetes. Lógico,
Em alguns momentos ele vai facilitar a vida do herói, mas em alguns momentos o mentor também pode atrasar, prejudicar um pouquinho a vida do herói. Por quê? Porque o herói ele precisa passar por aquele aprendizado para evoluir. O objetivo, sempre o objetivo do herói é a transformação, é ir do ponto A ao ponto B, é melhorar, é deixar de ser aquele Zé Ruela para se transformar numa pessoa melhor, evoluída, mais inteligente, mais poderoso. Se a gente pega Star Wars, o Luke Skywalker era um moleque que morava numa fazenda. Ficava lá caçando peça de robô, consertando uns aqui. Ele até almejava sair dali, mas ele ia empurrando com a barriga. Até o momento que ele é encontrado pelo mentor dele, né? Que ele vai à procura do mentor, né? Do Obi-Wan, e ele consegue também a ajuda do mestre Yoda. Então, tudo se trata de aprendizado. O herói, ele precisa melhorar. Às vezes vai ser difícil, às vezes ele vai ter que ralar pra caramba. Você acha que o Karate Kid lá, ele gostava da ralação, de ficar lavando carro, de ficar treinando todos os dias, igual o Sr. Miyagi falava para ele? Não, ele não gostava. Qual o nome dela? A Ahsoka Tano. A Ahsoka, ela era padawan do Anakin, que era o Darth Vader. Então, antes do Anakin ir para o lado negro da força, para o lado sombrio da força, ele foi mentor da Ahsoka. Então, isso é um ciclo sem fim. Ciclo sem fim. O Mufasa foi o mentor do Simba. Os mentores do Simba também foram o Timão e o Pumba. Então, gente, você sempre vai encontrar essas situações nas boas histórias, nas boas narrativas. Então, quem é o seu mentor? Você já escreveu o seu mentor? Como é que vai ser o seu mentor? Cria ele, faz esse exercício hoje. Você está escrevendo um romance? Quem é o mentor do seu herói? Cria um personagem. Ele pode ser um professor, ele pode ser um amigo. O mentor pode ter várias faces diferentes. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha, me segue lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo.